Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa nona aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando aqui no livro de Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas. Acabamos de ver, como mencionei há pouco, sobre essa lição, né, do livro de Crônicas. Deus estava agora dando uma nova lição ao seu povo, e Esdras agora vai realmente escrever essa obra. Então, para eu ir bem mais rápido, porque já gastamos um bom tempo, eu mesmo estarei lendo aqui para vocês, tá? O duplo propósito da compilação de Esdras. Percebam, irmãos, que assim como Jeremias teve um propósito guiado pelo Espírito Santo, usando fontes dos seus dias, mas o propósito foi ali trazer um livro que trouxesse uma mensagem sobre os reis de Israel, sobre a escola dos profetas, sobre algumas verdades. Agora, depois de todo o cativeiro babilônico, depois de toda a experiência e de todo o aprendizado que eles tiveram, agora Esdras, guiado pelo Espírito Santo, vai conduzir a essa literatura com algumas premissas, eu diria, com algumas tônicas. Sabe, meus irmãos, por exemplo, Jeremias profetizou, olha, o castigo vai vir, e veio. Mas como o povo estaria aprendendo lá no meio do castigo, eles não sabiam. Mas agora Esdras soube, porque Esdras é fruto do cativeiro. Esdras cresce no cativeiro. Esdras nasce numa outra nação. E ele, juntamente com o profeta Jeremias, Daniel, Ezequiel, viram o acontecimento, mas mais ainda do que Jeremias, Esdras foi essa figura que vivencia, experiencia o cativeiro na sua essência. E ele experimenta agora o regresso, junto com Neemias. E então, o que acontece? Agora, quando ele escreve, Deus o guia a ele colocar alguns pontos principais, algumas observações importantes, como que dizendo, olha, eu quero lembrar vocês da história, da nossa origem, da nossa casa, do nosso lar. Mas, sobretudo, eu quero lembrar de vocês de uma coisa. Nós pertencemos a Deus. E o nosso Deus jamais deixou de nos dar um governo teocrático. E quem cuida de Israel são os sacerdotes, são os profetas. Por isso, povo de Deus, descendência de Davi, todos os israelitas, todos os remanescentes, alto lar, jamais se esqueçam de Deus e jamais se esqueçam de serem obedientes. E, sobretudo, quando se trata de obediência, vamos adorar a Deus na casa de Deus da forma correta. Eu sei que agora o templo não é mais tão suntuoso como era o primeiro, mas não importa, é o templo que Deus permitiu a gente erguer. Vamos erguer, vamos cultuar, vamos seguir as instruções, e Deus deixou os sacerdotes e os levitas para serem os pastores de Israel, ponto final. Em resumo, foi isso. Então, agora eu vou ler para vocês o duplo propósito da compilação de Esdras. O objetivo histórico, apresentar a história inteira sob a perspectiva divina. O foco intencional nos levitas, na adoração, no templo, nas bênçãos do arrependimento. Pode ver que aquele texto lindo de 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Percebam, esse texto não veio antes do cativeiro, veio depois. Porque o povo que veio depois sabia que aqueles que viveram antes do cativeiro esqueceram. Mas agora eu te pergunto, e o povo pós-cativeiro esqueceu dessa promessa? Nunca mais. No cativeiro babilônico foi quando acabou definitivamente qualquer idolatria na história do povo judeu. Meus irmãos, o povo judeu depois pode até ter ido e se enveredado para as tradições do rabinato, mas jamais adoraram um outro Deus. Podem ver, o povo judeu não adora. E que Deus continue, né, preservando isso entre eles, tá bom? Não, mas percebam que agora o foco intencional era lembrar a perspectiva divina, são os levitas, a adoração no templo e as bênçãos que Deus dá no arrependimento. A omissão estratégica das guerras políticas e grandes pecados, como os de Davi, para focar na restauração. O objetivo canônico, posicionado
propositalmente no final do cânon hebraico, como eu já mencionei. Serve como a grande síntese de toda a obra, de toda a história sagrada. Ou seja, esse livro de crônicas ele é especial, meus irmãos, porque ele vai dar essa síntese ao povo de Deus. E é um lembrete vital. É o programa divino permanece intacto. Deus cumprirá com soberania todas as promessas da sua aliança. Fantástico isso, não? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem até aí? Então, continuando aqui a leitura. Olha só, a estrutura do livro de 1 Crônicas é o estabelecimento do trono davídico. Tema central, a soberania de Deus ao estabelecer o trono de Davi. Capítulo 1 ao 9, as genealogias da nação, período primitivo e patriarcal, Adão a Jacó, linhagem à casa de Davi, as tribos colaterais, Simeão, Transjordânia, Levi e tribos do norte. Capítulo 10 ao 29, os pontos culminantes de Davi. A transição, fim de Saul e início do reinado teocrático, capítulo 10 a 12, a arca, o retorno triunfal para Jerusalém, capítulo 13 a 16, a aliança, a promessa, o trono eterno, capítulo 17 ao 21, o templo, preparativos, compra o local e a organização, capítulo 21 ao 29. Ou seja, percebam como agora o livro de Reis tem uma abordagem, o de Crônicas tem outra abordagem. Eles olham para Davi, olham agora para a questão da arca, lembram aquela parte de Uza? Em Crônicas vai dar mais detalhes. Vai mostrar onde Davi errou. Por que Davi errou? Porque Davi não se posicionou a favor dos sacerdotes, ou, quem sabe, os sacerdotes não tiveram a voz autoritativa. Guardem isso, meus irmãos. Meus irmãos, por isso que é aquilo. Quando Deus separa alguém como profeta, ele é profeta. Ele é profeta entre as nações. Ponto final. Ou ele é profeta entre as nações, ou ele perde o seu papel. Então, percebam como a história em Crônicas vai mostrar esse zelo dos sacerdotes, dos levitas, do templo, da arca, né? Continuemos. A estrutura de 2 Crônicas, do capítulo, a disciplina da dinastia davídica, o tema central, a fidelidade de Deus para disciplinar a dinastia de Davi. Ou seja, do capítulo 1 ao 9, o reinado de Salomão e o templo, o pedido de sabedoria e riqueza, a construção, a transferência da arca e a dedicação do templo, e o sucesso pessoal e a visita da rainha de Sabá. E do capítulo 10 ao 36, os filhos de Salomão e as reformas, sucessos e fracassos. Contraste entre a reforma bíblica e mundanas, capítulo 10 ao 20, o desdém e condenação, Jeroão, Acasias, Atalia, 21, 22, reformas em desastre, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, 22 e 27, e as últimas tentativas, as reformas apresentadas de Ezequias e Josias, culminando no cativeiro, capítulo 28 ao 36. Ou seja, aqui mostra também a disciplina de Deus. Perceba mais uma vez como Deus vai tratando na história do seu povo. Perceba como isso é importante, meus irmãos. E aqui vem uma avaliação celestial da história. Esse povo é o meu povo. A arca e o templo são de Deus. O ungido do Senhor é para o Senhor, para viver o quê? A aliança do Senhor, para viver o reino do Senhor. Crônicas não é uma mera repetição de fatos, mas o grande estudo de Israel sob a perspectiva divina. Narrativas eleva-se para observar o Senhor sentado em seu reinado sobre os impulsos humanos. Ou seja, a proposta de Crônicas é diferente. Continuemos aqui. Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Tudo bem até aí? Eu estou correndo um pouco, né, porque eu já disponibilizei esse material, nós temos o livro-texto, mas percebam, a gente vai voltar a trabalhar em Crônicas, tá, irmãos? Já, já, porque a gente vai falar de Esdras, Neemias, Esther. Quando nós falarmos, né, em Introdução ao Antigo Testamento 2, a gente vai falar de vários profetas que profetizaram em vários períodos. Ou seja, a gente vai preencher essas lacunas, tá? Tudo bem? O grande paradigma, crônicas em contrastes. Olha só que interessante. Aqui fazendo uma proposta mesmo, ó. Já o livro de Samuel e Reis, a perspectiva profética, Elias e Eliseu.
Já em Crônicas, a perspectiva é sacerdotal, o templo dominante. Pastor, então quer dizer que não é mais os profetas? Não, não é isso. É porque está mostrando o seguinte, profetas, eles precisam de templo, templos e sacerdotes precisam de profetas. Mas são abordagens que fazem contrastes, mas ao mesmo tempo que se completam. Porque podem ver que nos livros de Samuel e Reis, os profetas trabalham, e onde estavam os sacerdotes, meus irmãos? Praticamente a gente quase não vê os sacerdotes, né? Eles eram meio apagados pela monarquia. Já que em Crônicas, qual que é a proposta de Esdras, guiado pelo Espírito Santo? É mostrar, vamos ter o nosso papel, sacerdotes, e vamos trazer todos à casa de Deus, porque foi assim que Deus deixou para Davi. É assim que tem que ser. Ou seja, um reposicionamento. Em Samuel e Reis, o foco nacional dividido, Israel e Judá. Em Crônicas, o foco exclusivo em Judá, a linhagem de Davi. Lembram? Reino Unido? Mais uma vez o foco aqui. Vamos ser nação unida. Vamos ser povo unido. Samuel e Reis é a narrativa político-militar. Em Crônicas, é a narrativa eclesiástica e de reformas. Ou seja, aqui não é política, aqui não é exército, aqui é povo de Deus e reformas para Deus. Está entendendo, meus irmãos? A proposta como muda. Em Samuel e Reis, o estilo biográfico é a formação de Davi. Em Crônicas, o estilo é estatístico, é a organização dos levitas. Percebam, muda-se a tônica. Muda-se a proposta. Samuel e Reis é punição e indiciamento de culpa. Em Crônicas, é encorajamento e restauração. Pecados omitidos. Ou seja, percebam que aqui a tônica também, mais uma vez, ela é mais pastoral. Em Samuel e Reis, problema central, idolatria. Em Crônicas, problema central, indiferença espiritual. Ou seja, a letargia, né? Mas não tem, mesmo assim, aqui, eles estavam aqui chamando o povo, né? Pode ver Ageu, Zacarias, né? Chamando o povo a sair da preguiça, tá bom? Quer falar alguma coisa, irmã Miriam? Não, eu tô vendo aqui que a letargia, eles eram lentos, e o problema do Samuel e Reis, ele trata sobre a idolatria, né, daquele povo lá, e aí desse aí eu tô entendendo que o povo era bem Mais complicadinho. vagaroso, né? É, Era apatia espiritual, é diferente de letargia, né? é. Ah, Mas é tá. assim, né? Irmãos, o que vai acontecer agora com a Igreja de Jesus nos últimos dias? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu sou de Jesus e eu vou fazer a obra de Jesus. A igreja estando pacífica ou a gente sendo perseguido. É isso. Agora percebam, a igreja de Jesus genérica, na perseguição, ela apostata. Por quê? Porque ela busca Jesus pelo que Jesus pode dar, não pelo que Jesus pode ser. A igreja do Deus fofinho, ela busca o quê? O povo busca o quê? Um Deus que nos serve. Não é assim? É um Deus de fast food, que preenche os nossos desejos, é um Deus de mercado. Eu busco a Deus para Deus me satisfazer. Mas a igreja de Jesus vencedora, ela segue a Jesus e ama a Jesus sobre tudo e todos. Percebam, irmãos, que a história vai se repetindo, né? Tá bom? As diretrizes centrais e responsabilidade humana. Buscar o Senhor. Essa demonstração exata não aparece nos livros de Samuel e Reis, mas está enfatizada 11 vezes em Crônicas. Busquemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, busquemos ao Senhor. É a justa posição perfeita entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Versículos-chave de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui a gente vê a necessidade absoluta de arrependimento pessoal para o cumprimento da aliança, tá bom? Meus irmãos, percebam como as tônicas vão mudando. Olha aqui, agora vem as gerações, do capítulo 1 ao 9. O maior alcance cronológico da Bíblia, de Adão a Zorobabel. Percebam, Adão, Sete, Noé, Abraão.
Isaac, Jacó, Judá, Jessé, Davi e Zorobabel. E aqui, ó, Jacó, Levi, Coate, Arão, Zadok e Zorobabel, mostrando aqui os coatitas, mas em especial os filhos de Arão, veio Arão, que aí vem a linhagem sacerdotal. Percebam, 53 gerações. Então, a gente tem 2 trilhas douradas, direito ao trono, da linhagem de Davi, e aqui, direitos sacerdotais, a linhagem de Levi dos sacerdotes. Tá bom, meus irmãos? Compilando a partir do Pentateuco, Ruth, Samuel, Reis, o registro perdidos, uma prova inegável aos exilados de que suas raízes e seus direitos pactualmente estabelecidos sobreviveram ao cativeiro babilônico. Meus irmãos, deixa eu só dizer uma coisa aqui, com a ciência e com a genética, mais cedo ou mais tarde a história mundial vai ser mapeada. Nossas linhagens hoje, assim como hoje nós temos muito conhecimento de várias formas, por meio do DNA, por meio do mapeamento genético, uma hora a história mundial vai ser mapeada, e essas linhagens aqui vão ser ratificadas. E pode escrever, meus irmãos, olha, eu vou até abrir um parênteses aqui. A gente não tem aqui que Abraão gera Isaac, né, e gera Ismael, não é assim? Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Já, mundialmente, até os próprios islâmicos saberão que eles são descendentes de Ismael. A gente não precisa fazer força, tá? Deus fará provar isso. Deus fará provar esse fato. E fará provar o fato de que o verdadeiro descendente de Abraão é Isaac. Porque Israel tem a ver com as profecias do Apocalipse. As 12 tribos de Israel têm a ver com a profecia. Ou nós seguimos um livro de mentira, ou a palavra de Deus é a verdade. E vai ter uma retomada mundial. Escrevam isso. Eu não estou falando isso porque isso daqui é uma profecia, irmãos, minha. Eu não estou profetizando. Eu estou dizendo, a Bíblia é a verdade. E Deus confirmará ela na história mundial. E a ciência vai provar ela. E eu não tenho dúvida que o mapeamento genético vai trazer isso. E os próprios muçulmanos vão admitir que os verdadeiros descendentes de Abraão é Isaac. E aqui, quem sabe, vai ser o palco perfeito para que o anticristo nasça, sabia? Pode escrever, meus irmãos. Porque ou nós somos descendentes espirituais diretos de Isaac, ou a gente segue uma grande mentira, tá? Então, sosseguem, meus irmãos, que assim como Deus cuidou da história mundial, Deus cuidará dos sinais dos tempos. E a gente precisa fazer força para isso. Basta a gente ser fiel, tá bom? Então, voltando aqui, porque a aula não é de Apocalipse, a aula é de Crônica, só para a gente concluir, né? Então, lições históricas, o perigo letal da prosperidade. Olha aqui, meus irmãos, ó, o perigo letal da prosperidade. Está entendendo? Porque quando eu prego, eu bato nisso e não paro. Meus irmãos, sabe quando eu vou parar de pregar contra a teologia da prosperidade? Quando o povo de Deus for liberto dessa praga. Tá bom? Eu uso com todo respeito a expressão, que essa virou uma praga, mas é uma praga que não nasce agora, nasce lá atrás com Salomão, com Saul, entendeu? E com os desviados, reis de Israel. Percebam, um tema recorrente em Crônica, prosperidade e poder são bênçãos divinas, mas carregam um perigo extremo de gerar autossuficiência e abandono de Deus em tempos de paz. É assim ou não é? Quem segue a teologia da prosperidade se torna um crente prepotente. Quando você conhecer um crente extremamente próspero e cheio da graça, você vai ver que ele não vai ser um defensor da teologia da prosperidade. Porque, como eu já disse e mencionei, inclusive domingo agora, ou melhor, na última aula, o maior adversário de Jesus não é o diabo, é Mamon, o Deus da prosperidade, tá bom? Ó, Roboão, abandono a lei após estabelecer o reino. Asa, foco em alianças humanas após vitória divina. E Uzias, grandeza incontestável, até que se tornou forte e o orgulho o destruiu. Lembram disso? Aí também temos outros reis notáveis, que Josafá, Jorão, Amazias e Ezequias, que também foram notáveis, mas cometeram alguns deslizes. Tá bom, meus irmãos? Continuando, estudo de casos. A conferências bíblicas em Josafá. Josafá, meus irmãos, olha só, o método de reavivamento. Segundo da Crônica 7, do 7 ao 12.
Olha a estratégia. Josafá invocou enviando equipes itinerantes de príncipes, levitas e sacerdotes para ensinar ativamente o livro da lei em todas as cidades de Judá. Ou seja, Josafá mandou em todas as cidades sacerdotes, levitas, príncipes. E aí o que aconteceu? O avivamento. Como vem o avivamento, meus irmãos? Com Bíblia, fidelidade a Deus, com palavra de Deus. Resultados tangíveis. Paz absoluta, bom relacionamento, ausência de guerra com nações vizinhas. Graça divina, o favor inegável perante o Senhor. Prosperidade, crescimento e estabelecimento nacional direta com fruto de ensino bíblico. A prosperidade é uma bênção, ela só se torna uma praga quando eu coloco ela acima de Deus. Ser abençoado, nenhum problema. Colocar a bênção na frente de Deus, todo problema. Tá bom, meus irmãos? Continuando, fio de esperança, cristologia em crônica. Já estamos terminando, tá, meus irmãos? Ó, linhagem davídica, tipologias reais, sementes cristológicas plantadas nas vidas e nos reinados de Davi e Salomão. O objetivo messiânico, a extensa proteção e registro das linhas genealógicas de Davi não era apenas memória, era preparação, a ponte para o Evangelho. Sendo o último livro do cânon hebraico, como eu já mencionei, Crônicas está lá, o que para nós é Malaquias, na nossa Bíblia, para a Bíblia hebraica é Crônicas. Sendo o último livro do cânon hebraico, ele entrega a linhagem diretamente a Mateus, no Novo Testamento, que a utiliza para provar o direito legal e messiânico de Jesus como verdadeiro rei de Israel. Vocês entendem? Quando você coloca Crônicas como último livro do Velho Testamento e você abre Mateus, olha a ponte, mostrando que realmente Jesus é da linhagem de Davi, é o rei prometido a Davi, pelo qual governaria para sempre o seu reino, jamais teria fim. Tá bom? E aqui, o fechamento do cânon, o último slide para nós. O fechamento do cânon hebraico, escala épica, o maior alcance cronológico da palavra, de Adão até Ciro, a síntese final, colocando estrategicamente por Esdras no fim do Antigo Testamento para selar a história de Israel. Apesar dos impérios humanos reunirem e do trauma do exílio, o programa divino não falha. Crônicas é a garantia final para todas as gerações. O Senhor cumprirá soberanamente as promessas de sua aliança. Tá bom, meus irmãos? E assim fechamos, né, essa obra tão linda, tão especial. E só para vocês terem uma última ideia aqui, há um mapa também de crônicas, que é esse daqui que eu quero passar agora para vocês, que é a visão geral, né, dos livros de primeira e segunda crônicas. Aqui, ó, o livro, a autoria, Esdras, o sacerdote, conforme a tradição hebraica, baseado esse mapa também aqui no livro do Ellison, tá, meus irmãos? Aí a data da escrita, possivelmente 430 a.C., e aqui vem a cronologia, o tema principal, público-alvo, fontes utilizadas, enfoque principal, as diferenças e a fonte, tá bom? Esse material eu passei para vocês, assim como os outros mapas. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Alguma pergunta? Fechamos aqui, né? Primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas, e primeiro Reis e segunda Reis. E querendo Deus, né, na próxima aula estaremos trabalhando em Esdras, Neemias e Esther e alguns outros detalhes, tá? Eu sei que corremos bastante, porque é muitos assuntos, mas deu uma visão panorâmica boa? Conseguiram compreender? Sim. Né? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta do livro-texto? Alguma dúvida? Eu entendi bem, pastor. Não entendi, Fê. Deu para entender bem. Deu, né? Então tá bom, né, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez, né? Desculpem até ter tomado um pouquinho mais do tempo, mas são tantas informações boas, né? Eu agradeço aí a compreensão dos irmãos e que o Senhor nos abençoe na nossa última aula e depois prova, hein, irmãos? Prova. Corram na leitura,
que nós mudamos, né, como vocês lembram, agora vale 3,3333, né, ou seja, a leitura do livro-texto, a prova também vale 3,33, né, e os trabalhos extras também. E mergulhem nos trabalhos extras, como eu mencionei, temos, né, aquele roteiro que eu passei, principalmente no material da professora Márcia Zomer, Saião, né, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e tantos outros, né, o José Ribeiro, e tantos outros aí que tem um material tão bom sobre esse assunto, tá? E que Deus nos ajude, meus irmãos, que a gente possa ser discípulos de Jeremias e discípulos de Esdras, né? Que a gente possa amar a Deus como eles amaram, que a gente possa fazer um pouquinho do que eles fizeram. Se a gente fizer uma fração mínima deles, olha, eu acho que o Senhor sorrirá e a gente vai deixar um povo bem, como eu gosto de dizer aqui na igreja, né? Um bucho bem cheio de palavras de Deus, né? Bucho cheio, né? E quem sabe um legado para as próximas gerações de bênção. Tá bom? Então, é isso. Deus abençoe, querendo Deus, até amanhã no nosso culto e até quinta na nossa última aula dessa matéria. Tá bom? Pessoal, Boa noite, boa noite. Boa noite, Amém. Boa amados. noite, pessoal. Boa noite, graças a Deus. Deus abençoe. Amém.